aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para falar das notícias do Legislativo, já que a campanha da Fraternidade do ano de 2021 foi lançada ontem aqui na Câmara, né? Isso mesmo, nós tivemos a campanha que sempre acontece no período logo que se inicia a quaresma, e ontem o lançamento aconteceu aqui no Legislativo de Campinas e quem comandou a reunião foi o vereador Cecílio Santos, do PT. O lançamento da campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021 foi feita de maneira virtual. Com o tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor, a apresentação contou com a participação de lideranças de diferentes religiões e foi presidida pelo vereador Cecílio Santos. Esta casa é a Casa de Leis, é a Casa do Povo, né? É onde há o diálogo e a acolhida, né, de todas as demandas da população da cidade de Campinas. Então é importantíssimo esse tema que a campanha da Fraternidade nos proporciona este ano, e não poderia deixar de ter esta apresentação aqui na Câmara, justamente onde há o diálogo com a população, com todos os segmentos da sociedade de Campinas e do país. A apresentação também teve a presença do presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos. Muito nos honra. Todos os anos a campanha da Fraternidade ela inicia-se aqui na Câmara Municipal, e esse ano não está sendo diferente, com o vereador Cecílio Santos. Ainda compareceram os vereadores Luiz Cirilo, Paola Miguel e Luiz Rossini. O lançamento teve a participação popular e já faz parte das ações da Câmara, assim como outras. Outras ações, como disse a Vera, em relação à habitação, em relação a políticas públicas, que a gente pode construir juntos, dialogando aqui na casa. Certamente o nosso presidente, a mesa diretora, vai nos possibilitar essas condições e temos toda a disposição para isso, tá bom? Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, no que estava dividido, unidade Ele faz. No que estava dividido, unidade Ele faz. E a gente continua falando sobre a atividade parlamentar Mina Abreu. Há pouco a gente falou, né, sobre o Disque 100, sobre os telefones para você denunciar quando assistir uma cena de maus tratos contra crianças e adolescentes, e tem um projeto de lei sobre este assunto, né? Na verdade, nós temos mais de um. Olha, o vereador Jorge Schneider protocolou um que obriga a divulgação dos telefones dos serviços de Disque Denúncia Nacional de Violência contra Criança e Adolescente e também do Conselho Tutelar. Vamos ver então. As imagens do menino amarrado dentro do tambor no Jardim Itatiaia, em Campinas, rodaram o Brasil e provocaram diversas reações de indignação. Mas, para o vereador Jorge Schneider, a situação poderia ser diferente se as pessoas tivessem fácil acesso aos números de telefone para denunciar os casos de violência. Por isso, ele protocolou na Câmara um projeto de lei para obrigar a divulgação do serviço de Disque Denúncia Nacional de Violência contra Crianças e Adolescentes, bem como do telefone do Conselho Tutelar de Campinas. Infelizmente, com o último caso que nós vimos em Campinas, que deu repercussão, inclusive nacional, muito negativa, que doeu o coração de todo mundo, nós temos que ter alguma atitude. Nós precisamos, porque tem muita coisa que quando acontece é que nós vemos a gravidade da coisa. E após aquela denúncia, apareceram outras. E eu tenho certeza que se nós divulgarmos, de fato, os números que pode a pessoa recorrer dentro dos espaços públicos, nós teremos muito mais, e isso aí vai inibir e vai fazer crescer um pouco mais esse respeito às crianças dentro de Campinas.
Pela proposta, todos os espaços de grande circulação de pessoas, mesmo que sejam particulares, como igrejas, bares, farmácias, condomínios e lotéricas, entre outros, devem afixar os números do Disque Denúncia de Violência contra Crianças e Adolescentes, o Disque 100, e o número geral do Conselho Tutelar de Campinas, o 0800 770 1085. Tem muita gente que pensa que espaço público é simplesmente uma autarquia, a prefeitura. Não. Uma igreja, ela é pública a partir do momento que existe um alvará para que a população possa frequentá-lo. Um supermercado, a mesma coisa. Existe um alvará, então ele torna-se público. Então nós precisamos pegar todos esses espaços e passar a divulgar. O projeto de lei ainda deve passar pelas comissões da Casa antes de ser levado para votação no plenário. Na opinião do vereador Jorge Schneider, toda a população deve manter o compromisso de manter boas as condições de vida e de desenvolvimento às crianças e adolescentes da cidade. A sociedade ajuda, sim, é só nós fazermos essa divulgação e isso aí vai inibir as pessoas aliás, fazer as pessoas refletirem o mal que elas fazem à formação de uma criança e um adolescente a partir do momento que existe uma agressão, existe um maltrato. E a proposta do vereador Permínio Monteiro diz que essas denúncias devem ser divulgadas em órgãos públicos e também nos veículos do transporte público aqui da cidade de Campinas. O projeto de lei obriga órgãos públicos e ônibus a divulgarem informações por meio de cartazes sobre como realizar denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Este projeto de lei visa orientar a população de Campinas a estar denunciando os maus tratos contra a criança e o adolescente. A ideia veio após um menino de 11 anos ser encontrado acorrentado dentro de um tambor em Campinas. Para o parlamentar, o caso, que ganhou repercussão nacional, poderia ser evitado. Mediante este projeto de lei, é possível estar denunciando tanto no 0800 como no outro número que é a nível nacional também, com os maus tratos e a violência contra a criança e o adolescente. É muito importante as pessoas estarem divulgando isso, denunciando e mostrando que o poder público tem essa obrigação de estar participando e mostrando para a população que é muito importante você fazer essa denúncia. O PL prevê que a placa ou cartaz esteja em local visível e que tenha a seguinte mensagem: violência contra crianças e adolescentes é crime. Denuncie pelo Disque 100 ou pelo 0800 770 1085. Onde existem terminais de ônibus, o transporte público de uma maneira geral, pode sim estar colocando esses cartazes e estar divulgando. E também existe a possibilidade de forma digital, a gente está viralizando esse tipo de informação para existir esse tipo de denúncia. E um outro projeto que foi protocolado na Câmara é o que penaliza os fura-filas da vacinação da Covid-19 em Campinas. Acompanhe. Nós sabemos aí que a vacinação ela não está no ritmo que todos nós gostaríamos, então tem que se atentar às faixas etárias, aos grupos prioritários. Então esse é um projeto que foi feito para a nossa cidade, né, com especificidades para o nosso município, que a multa reverta para a saúde. Enfim, é um projeto que justamente visa colocar regra e punição àquela pessoa que fura a fila, que não fizer o correto, né? A gente sabe que os profissionais da saúde precisam ser vacinados, os profissionais de diversas áreas, como os professores que nós estamos lutando, os idosos. Então, isso é prioridade no município. Chegarmos no total de 250 mil pessoas vacinadas, que serão todos esses profissionais, mais os idosos a partir de 60 anos.
De acordo ainda com o projeto, são passíveis de penalização o agente público responsável pela aplicação da vacina, superiores hierárquicos, caso comprovado uma ordem ou consentimento dessa fura-fila, a pessoa imunizada ou seu representante legal. O projeto vai passar ainda pela Comissão de Constituição e Legalidade e, se receber parecer favorável, será colocado para votação em plenário. Certíssimo, Mena Abreu. Muito obrigado pelas notícias do Legislativo. Ótimo fim de semana. Lembrando que segunda-feira, 6 horas da tarde, reunião ordinária, né? Isso. E na segunda-feira, então, no Notícias do Legislativo, eu vou detalhar a pauta dessa primeira reunião ordinária de 2021. Combinado. Até lá. Bom fim de semana.